Existe um cansaço que não tem nome fácil. Não é o cansaço do trabalho, não é o cansaço do corpo, é um cansaço mais fundo que isso. É o cansaço de acreditar com esforço, de praticar com disciplina, de repetir afirmações que já não emocionam, de acordar cedo para meditar e sentir que o silêncio está vazio, de agradecer por obrigação, de sorrir para o universo enquanto, lá dentro, algo sussurra uma pergunta que você tem medo de ouvir. E se tudo isso não estiver funcionando? Essa pergunta assusta, porque ela parece blasfêmia, parece fraqueza, parece que você está regredindo, perdendo a fé, se afastando de tudo que construiu espiritualmente ao longo de anos. Mas e se não for nada disso? E se esse cansaço for, na verdade, a coisa mais honesta que você já sentiu no seu caminho espiritual? Nos últimos anos, o mundo espiritual explodiu. Nunca houve tanto acesso a meditações guiadas, rituais de manhã, diários de gratidão, frequências binaurais, práticas de manifestação, afirmações de abundância, cursos de reprogramação mental. Nunca houve tanta informação sobre como elevar a vibração, como alinhar os chakras, como atrair o que se deseja, como viver em alta frequência. E, ao mesmo tempo, nunca houve tanta gente espiritualmente esgotada. Pessoas que fazem tudo certo, que não pulam um dia de prática, que estudam os autores, que aplicam as técnicas, que constroem rituais elaborados ao redor da própria espiritualidade e que, em algum momento silencioso, percebem que estão exaustas, não da vida, da performance de estar bem espiritualmente. Bruce Lipton passou décadas estudando a relação entre crenças conscientes e programação subconsciente. E o que ele descobriu tem uma implicação direta para tudo o que estamos falando aqui. Quando o que você repete conscientemente não está alinhado com o que o subconsciente realmente acredita, o corpo registra essa dissonância, não como conceito, como estresse biológico real. Você pode repetir 1000 vezes que é abundante, que está alinhado, que vibra em amor e gratidão. Mas se o subconsciente, aquele sistema que opera nos bastidores, formado nos primeiros anos de vida, construído a partir de experiências que muitas vezes nem lembra mais, se esse sistema não acredita, o corpo carrega a tensão dessa contradição. É por isso que tantas pessoas praticam tanto e descansam tão pouco. A prática está na superfície, a crença está nas profundezas, e as profundezas sempre vencem. Joe Dispenza traz uma distinção que poucos estão dispostos a encarar de frente. Existe uma diferença enorme entre emoção genuína e emoção ensaiada. A emoção genuína reorganiza a química do corpo, ativa a neuroplasticidade, abre a possibilidade real de mudança. A emoção ensaiada, aquela que você produz porque sabe que deveria sentir, porque a técnica pede, porque o ritual exige, essa emoção não engana o corpo. Ele sabe a diferença. E o campo quântico, segundo Dispenza, responde apenas à primeira, não à intenção declarada, não ao ritual executado com perfeição técnica, a frequência emocional real que está por baixo de tudo. E então chegamos à pergunta que este vídeo veio fazer, não para te desanimar, não para questionar sua fé, para te convidar a algo que talvez seja o ato mais corajoso de todo o seu caminho espiritual até aqui. E se o seu cansaço espiritual não for sinal de que você está regredindo, mas o primeiro sinal honesto de que algo em você está finalmente pronto para ser real? Porque existe uma espiritualidade que liberta e existe uma espiritualidade que aprisiona. E às vezes, a diferença entre as duas não está no conteúdo das práticas, está na honestidade do jogador. Fique comigo. O que vem a seguir pode ser o início de uma fé que você ainda não conheceu, não porque seja nova, mas porque finalmente vai ser sua. Existe uma armadilha que só os mais honestos conseguem ver, e ela é particularmente difícil de identificar porque não se parece com uma armadilha. Parece crescimento, parece evolução, parece que você está no caminho certo, tem o vocabulário certo, as práticas certas, a estética certa, o altar organizado, o diário preenchido, o post sobre gratidão que inspirou tantas pessoas. E por dentro, algo não encaixa. Mas você não fala sobre isso, porque falar sobre isso seria admitir que algo está errado. E pessoas no caminho espiritual não admitem que algo está errado. Elas transformam, elas ressignificam, elas agradecem pela lição.
mesmo quando estão apenas sobrevivendo com vocabulário bonito. Existe um conceito na psicologia chamado bypass espiritual, o padrão de usar práticas espirituais para contornar o que precisa ser sentido, não por má intenção, nunca por má intenção, mas porque a dor é real e a espiritualidade, quando usada como anestesia, oferece um alívio que parece cura, mas que é, na verdade, adiamento. Você medita para não sentir a ansiedade, em vez de sentar com ela. Você afirma a abundância para não encarar o medo real de não ser suficiente. Você vibra em amor e luz, enquanto a raiva legítima, o luto legítimo, a tristeza legítima ficam guardados num cômodo que você prometeu visitar um dia. E o dia nunca chega, porque a prática sempre oferece uma saída mais palatável. Neville Goddard ensinava que a manifestação não começa com o que você visualiza, começa com o que você é, não o que você declara, não o que você afirma, não o que você posta. O que você genuinamente habita por dentro, no silêncio quando não há ninguém olhando. Ele chamava isso de estado de ser. E a distinção entre o estado de ser e o estado de parecer é onde tudo se revela. O estado de parecer diz: eu sou grato, eu estou alinhado, eu vibro em abundância. O estado de ser simplesmente é, sem esforço de convencimento, sem a tensão sutil de quem ainda precisa se provar alguma coisa. A distinção mais libertadora nesse caminho não é entre praticar muito ou pouco, é entre buscar luz e fugir da sombra, porque as duas coisas se parecem externamente. As duas produzem práticas, rituais, buscas, mas a primeira nasce do desejo genuíno de expansão, a segunda nasce do medo genuíno de si mesmo, e o corpo sabe a diferença. Uma alimenta, a outra drena, e quando a prática começa a pesar, isso não é falta de disciplina, é um convite para parar de fugir e começar a encontrar. Existe um momento que ninguém avisa que vai chegar, e quando chega, assusta. É o momento em que as práticas param de funcionar. Não porque você parou de fazê-las, mas porque algo dentro de você parou de acreditar que elas estão te levando a algum lugar. A meditação vira silêncio vazio. A afirmação vira repetição mecânica. O ritual vira hábito sem alma. E você continua fazendo tudo, porque parar parece pior do que continuar. Mas a sensação de conexão que um dia existiu ali foi embora sem avisar. Isso tem um nome. Chama-se colapso da persona espiritual, que é uma das experiências mais desorientadoras que existem no caminho interior, exatamente porque acontece com quem estava levando o caminho a sério. Gregg Braden pesquisou por anos a relação entre o estado interno do ser humano e o campo que o envolve, e o que ele encontrou traz uma perspectiva que reorganiza completamente a forma como olhamos para esses momentos de ruptura. Ele descobriu que quando há coerência entre o que pensamos e o que sentimos, o campo ao redor se reorganiza de forma favorável. Mas quando há dissonância, quando o que dizemos não corresponde ao que realmente vivemos por dentro, essa incoerência se manifesta primeiro como desconforto, depois como exaustão e, eventualmente, como colapso. O colapso, nessa perspectiva, não é fracasso. É o campo se recusando a sustentar uma frequência que não é genuína. É o organismo físico, emocional e espiritual dizendo com clareza: não consigo mais carregar isso. E essa recusa, por mais dolorosa que seja, é um ato de integridade do próprio sistema. Aqui está a distinção que muda tudo para quem está nesse momento. Existe uma diferença fundamental entre crise espiritual e fracasso espiritual. O fracasso espiritual seria o fim da fé, o abandono do caminho, a conclusão de que nada disso tem valor. A crise espiritual é outra coisa completamente. É o momento em que a fé está sendo destilada, em que tudo que era superficial começa a cair, não porque a fé morreu, mas porque ela está ficando mais honesta. O que cai na crise não é a sua espiritualidade, é a versão performática dela. E o que sobra depois que o silêncio faz seu trabalho é mais sólido, mais real e mais seu do que tudo que existia antes. E é exatamente no silêncio que vem depois do colapso que as perguntas reais finalmente têm espaço para aparecer. Não as perguntas espirituais corretas, não as que você aprendeu que deveria estar fazendo, as suas. O que eu realmente acredito, não o que aprendi que devo acreditar. O que me faz sentir conectado de verdade,
Não o que me faz parecer conectado. O que eu estaria praticando se ninguém pudesse ver? Essas perguntas não têm respostas imediatas. E tudo bem, porque o valor delas não está na resposta. Está no espaço que criam, no contato honesto com si mesmo que provocam, na permissão que dão para que a alma fale com sua própria voz, sem filtro espiritual, sem vocabulário emprestado, sem a pressão de soar iluminado. O silêncio depois do colapso é desconfortável, mas é no desconforto honesto que a transformação real começa, não na prática perfeita, no encontro verdadeiro. Existe uma pergunta que raramente é feita nos círculos espirituais, não porque seja proibida, mas porque a resposta honesta desconforta. O que restaria da sua espiritualidade se ninguém, absolutamente ninguém, pudesse ver? Sem o post, sem o grupo espiritual, sem o professor que vai saber se você praticou, sem a comunidade que espera uma versão específica de você. Apenas você, a prática e o silêncio. O que sobra? Essa pergunta não é uma acusação, é um mapa, porque o que sobra quando a plateia vai embora é exatamente o tamanho real da sua fé. E para muita gente, quando a plateia vai embora, a prática vai junto. Não por fraqueza de caráter, mas porque ao longo do tempo, sem perceber, a espiritualidade foi sendo construída de fora para dentro, em resposta ao ambiente, às expectativas, à identidade que os outros reconheciam. E uma espiritualidade construída de fora para dentro não tem raiz própria. Ela precisa da plateia para existir. Bruce Lipton é preciso sobre o que acontece quando a reprogramação é genuína. Ela não precisa ser anunciada. Quando o subconsciente realmente muda, quando a crença que opera nos bastidores é substituída por algo novo, o comportamento muda sozinho, sem esforço, sem disciplina forçada, sem a sensação de estar nadando contra a correnteza. A mudança real não grita, ela simplesmente é. E essa é uma das formas mais confiáveis de distinguir transformação genuína de transformação performática. A genuína torna a vida mais simples. A performática torna a vida mais elaborada. A genuína reduz a necessidade de explicar, justificar e demonstrar. A performática aumenta. Uma espiritualidade sem plateia tem uma textura completamente diferente. Ela é menos eloquente, menos elaborada, menos impressionante para quem observa de fora, mas tem algo que a versão performática nunca consegue ter. Tem descanso. A fé que não precisa se provar descansa. Não precisa convencer ninguém, nem a si mesma. Não precisa de sequência perfeita de práticas para se sentir válida. Não entra em colapso quando um dia passa sem ritual. Ela simplesmente está, como raiz que não precisa ser vista para sustentar a árvore inteira. E como se chega lá? Não de uma vez. Não através de uma técnica nova ou de um método mais avançado, mas através de algo muito mais simples e muito mais difícil ao mesmo tempo, através da honestidade repetida, a prática de, todos os dias, fazer ao menos uma coisa espiritual que ninguém vai saber, um momento de gratidão genuína que não vira post, um silêncio real que não vira história, uma oração que não tem forma correta, apenas sentimento verdadeiro. Esses pequenos atos de fé sem plateia são os que, ao longo do tempo, constroem algo que nenhuma prática elaborada consegue substituir. Constroem uma relação real com o sagrado, uma relação que é sua, que não depende de validação, que permanece, silenciosa, sólida e inteiramente viva, mesmo quando ninguém está olhando. Chega um momento em que você para de tentar convencer a si mesmo, não como derrota, como alívio. É o momento em que a armadura espiritual finalmente é depositada no chão, não porque você desistiu de crer, mas porque percebeu que carregar a armadura dentro de um templo nunca fez sentido. E o que aparece depois dessa deposição surpreende. Não é vazio, é espaço. Joe Dispenza descreve o que acontece no sistema nervoso quando alguém genuinamente muda o estado emocional a partir do qual opera. Não é gradual, é uma reorganização. O corpo que estava em modo de sobrevivência, gerenciando a dissonância entre o que dizia crer e o que realmente sentia, começa a liberar a energia que estava sendo consumida por essa tensão. E essa energia liberada não some, ela se torna disponível para a criação, para a presença, para uma qualidade de vida interior que muitas pessoas buscaram na espiritualidade durante anos e que só encontraram quando pararam de buscá-la com tanto esforço.
A vida espiritual depois da performance tem uma textura que é difícil de descrever para quem ainda não experimentou. É mais simples, muito mais simples. As práticas que ficam não são necessariamente as mais elaboradas, são as mais honestas. Talvez seja uma caminhada em silêncio que, sem nenhuma intenção declarada, produz mais clareza interior do que horas de meditação guiada. Talvez seja uma conversa com Deus, ou com o universo, ou com o que quer que você chame de sagrado, que não tem forma, não tem vocabulário correto, não tem protocolo, apenas fala, apenas sente, apenas está. Mas é preciso dizer com honestidade que esse caminho tem uma fase que ninguém descreve com precisão. A fase em que você não sabe mais o que acredita, em que as certezas antigas foram embora e as novas ainda não chegaram, em que o silêncio é real, mas ainda desconfortável. Essa fase tem um nome silencioso, chama-se integração, e ela não pede que você faça nada extraordinário. Ela pede apenas que você permaneça, que não fuja para uma nova técnica, que não construa uma nova identidade espiritual em cima das ruínas da antiga antes de entender o que cada ruína ensinava, que sente com o não saber e descubra que o não saber, quando honesto, é uma forma profunda de fé. Integrar a sombra não significa se instalar nela, significa atravessá-la com os olhos abertos. Significa olhar para os padrões que a espiritualidade performática estava cobrindo, a raiva que não foi sentida, o medo que não foi nomeado, a dor que foi ressignificada antes de ser vivida, e dar a cada um deles o espaço e o tempo que merecem, não como punição, como completude. E então, depois da honestidade, depois do colapso, depois do silêncio, depois da integração, algo começa a emergir. Não com fanfarra, não com revelação dramática. Com a simplicidade discreta de uma manhã em que você acorda e percebe que está bem. Não porque as circunstâncias mudaram, não porque a prática finalmente funcionou, mas porque algo em você parou de lutar contra si mesmo. E essa paz, pequena, silenciosa, sem post, sem plateia, é a mais real que você já sentiu. No início deste vídeo, falamos sobre um cansaço que não tem nome fácil. O cansaço de acreditar com esforço, de praticar com disciplina, de repetir o que já não emociona, de sorrir para o universo enquanto lá dentro algo pede passagem com urgência crescente. Agora você sabe o que era esse cansaço. Era a sua alma pedindo autenticidade. Não mais práticas, não mais técnicas, não mais vocabulário espiritual emprestado, apenas você, inteiro, honesto, real. O jogo espiritual que acabou não era a sua fé, era a versão da fé que precisava de plateia para existir. Era o bypass que usava a luz para não encarar a sombra. Era o estado de parecer que tentava, com muito esforço, se convencer de que era estado de ser. Tudo isso acabou. E o que ficou, o que sempre esteve lá, esperando pacientemente por baixo de cada camada de performance, é algo que não precisa se provar, não precisa de sequência perfeita, não precisa de vocabulário correto, não precisa de ninguém olhando. Bruce Lipton nos lembra que a biologia responde à autenticidade, não à performance. Quando o que você vive por dentro entra em coerência com o que você expressa por fora, o corpo responde. A química muda, o sistema nervoso descansa. A energia que estava sendo consumida pela tensão da dissonância se torna disponível para a criação, para a presença, para a vida. Isso não é metáfora. É o que acontece quando a fé para de ser gerenciamento de imagem e começa a ser experiência real. Antes de encerrar, quero te deixar com uma prática, a mais simples que já trouxe neste canal. E talvez a mais difícil. Hoje, apenas hoje, escolha uma prática espiritual que ninguém vai saber. Não precisa durar mais do que 3 minutos. Pode ser um momento de silêncio real, sem intenção declarada, sem afirmação, sem pedido. Pode ser uma gratidão que você sente, não que você repete, mas que você realmente sente por algo pequeno e verdadeiro. Pode ser uma conversa com o sagrado que não tem forma certa, que tropeça, que não soa iluminada, que é só sua. Faça isso sem registrar, sem compartilhar, sem transformar em história depois. Apenas faça e observe o que acontece no corpo quando a espiritualidade deixa de ser performance por um único momento. Esse momento é o começo de tudo que é real. O fim do jogo espiritual
não é o fim da fé. É o nascimento de uma fé que não precisa mais se provar. Uma fé que descansa, que permanece no silêncio sem precisar preenchê-lo, que atravessa a sombra sem precisar negá-la, que celebra a luz sem precisar exibi-la. Uma fé que é inteiramente, completamente, irrevogavelmente sua. Bem-vindo ao começo do que é real. Até o próximo vídeo.